Olá pessoal, então hoje é o vídeo do corte e costura da nossa calça jeans cargo. Estou com os moldes sobre o tecido e o meu tecido ele está dobrado, ourela com ourela, acabamento com acabamento. E do outro lado é a dobra do tecido. Coloquei os alfinetes em cima do molde para não sair do lugar na hora do corte. Estou utilizando 2,20 m de comprimento de jeans para fazer esse tamanho, que é um tamanho G. Então, se você fez a modelagem junto comigo na aula passada, agora precisamos cortar com margem de costura. E vai funcionar da seguinte forma. O bolso faca chapado, nós já adicionamos margem de costura na aula passada, então agora é só cortar rente. O cos meio costas, 1 cm em volta de tudo. A calça costas, 1 cm aqui na lateral, 1 cm no gancho, 1 cm aqui no entrepernas. Aqui na barra das costas eu vou cortar com 4 centímetros, que é para fazer a bainha. Dobra 2, depois dobra mais 2 centímetros. E a parte de cima eu vou cortar com 2 centímetros de margem. Depois eu vou explicar. A frente vai ser o seguinte, 1 centímetro aqui no gancho, 1 centímetro no entrepernas, a barra 4 centímetros para fazer a bainha, a lateral 1 centímetro em tudo e a parte de cima 1 centímetro também, ou seja, 1 centímetro em tudo na frente, 4 centímetros na barra. O bolso costas eu vou cortar com 3 centímetros na parte de cima e o restante 2 centímetros, que é para me dar margem para eu dobrar e pregar lá nas costas. A pala costas vai ser o seguinte, 1 centímetro em volta de tudo e na barra aqui da pala eu vou cortar com 2 centímetros. Ou seja, a parte de baixo da pala eu corto com 2 e a parte de cima aqui das costas eu corto com 2, porque eu vou fazer uma costura inglesa unindo a pala aqui nas costas. Vou fazer também o corte do meu cos maior, ele é 1 centímetro em volta de tudo. Eu vou até cortar um pouco maior, porque é melhor sobrar do que faltar. O cos maior eu vou cortar 1 centímetro em volta de tudo e 4 vezes. Então vou tirar, como o tecido está dobrado, já vai sair 2 vezes aqui. Como eu preciso de 4, eu corto um pouco mais para baixo para sair o restante. Vou cortar aqui no cos um pouquinho mais para frente, deixar ele maior, porque é melhor sobrar do que faltar. O bolso da lateral eu vou cortar com 2 centímetros em volta de tudo. E a tampa do bolso eu vou cortar com 1 centímetro em volta de tudo. Agora está faltando o pertingal e a braguilha, que eu coloquei para cortar uma vez somente. Por isso que eu não coloquei aqui na parte de cima, senão ia sair 2 vezes. Então, ó, já está com margem de costura, já está com margem de costura. É só cortar rente os dois, pertingal e braguilha. Então todos os moldes eu vou cortar 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes. Somente o cos maior que eu vou cortar 4 vezes no tecido e a braguilha e o pertingal uma vez. Então agora eu vou fazer o corte para a gente costurar. Vamos lá. Olá pessoal, passei aqui rapidinho antes da gente fazer o corte no tecido para falar o seguinte: se você tem interesse em adquirir os moldes em PDF desta calça jeans cargo, você pode se tornar um membro aqui do meu canal. Abaixo do vídeo aqui tem um botão Seja Membro, é uma assinatura mensal no valor de R$ 14,99, onde você tem acesso a todos os moldes que eu faço aqui para o canal, incluindo esta linda calça cargo. Os moldes são em formato A4 para você imprimir na impressora comum e também são em formato plotter. Você leva lá na gráfica, eles imprimem para você o molde já em tamanho real. Então não perca essa oportunidade. Já quer os moldes prontos, já com margem de costura, para você imprimir, já colocar em cima do tecido, cortar e costurar, é só se tornar um membro aqui do meu canal. Eu aguardo você. Se tornando um membro, você vai clicar no meu nome, Jonathan Tavares, e vai entrar dentro do meu canal. Lá dentro vai ter a aba Assinatura. É lá que vai estar todos os links com todos os moldes para você baixar. Então, agora nós vamos cortar no tecido para costurar. Vamos lá.
A primeira coisa que eu vou fazer é passar o overlock na boca dos dois bolsos faca. Então eu faço esse acabamento, tanto de um lado quanto do outro. Feito o acabamento na boca dos dois bolsos, agora eu vou dobrar 3 centímetros para o avesso para fazer o acabamento. Então eu dobro e coloco alfinete. Ó, eu nem preciso de fita, porque as próprias margens, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, já me fala o tamanho exato. Deixo bem preso para depois eu passar uma costura. Faço também o acabamento no outro bolso. Vamos lá. E agora eu vou costurar. Vou costurar pelo direito, porque a minha linha de pesponto está na parte de cima, que passa pela agulha. Então costuro pelo direito, segurando, ó, 2,5 centímetros da borda. Tiro o excesso de linha e ficou desta forma, o acabamento do bolso, da boca do bolso bem feita. Fiz o acabamento no outro bolso também. Os dois bolsos já estão preparados para serem pregados lá na calça. Em seguida, eu pego o molde da frente da calça e a primeira coisa que eu faço é a marcação
com a caneta fantasminha das posições do bolso. Então, ó, marco onde termina o bolso faca, na parte de cima também, para eu posicionar o bolso certinho no lugar. Vou fazer a mesma coisa no bolso da lateral, o bolso mais embaixo que pega no joelho, então ó, onde começa e onde termina. É muito importante para você não se perder depois. Cortei 2 vezes, um é lado direito, o outro é lado esquerdo. Coloco o gancho olhando para gancho. Desta forma você não erra. Vou fazer primeiro o lado direito. Então eu pego o bolso, posiciono nas marcações que eu fiz com a caneta fantasminha e coloco o alfinete, não tem segredo. Vou virar a calça de lado, que aí fica melhor. Coloco os alfinetes pareando com a lateral da calça. E agora é só dobrar 2 centímetros para dentro, tanto na lateral quanto na barrinha do bolso. Se você quiser fazer as dobraduras antes, pode também, que aí você já vem com o bolso pronto, é só posicionar e passar o pesponto. Aí fica a gosto de quem está fazendo. Vou dobrando, colocando os alfinetes em volta, para em seguida eu pespontar. Vou fazer 2 linhas paralelas, uma do lado da outra. Vamos lá. Ali eu estou medindo, ó, no olhômetro mesmo, mas se você quiser precisão, pode ir dobrando com a fita métrica, medindo tudo, para nada ficar errado. Porque de até 2 centímetros eu consigo ver no olhômetro mesmo. A partir de 3 eu já preciso da fita. Bolso pregado com os alfinetes, agora é só pespontar. Do outro lado eu faço a mesma coisa, dobro e verifico se os 2 bolsos estão do mesmo tamanho, ó. Vou fazer a verificação, lateral com lateral, tem que ter o mesmo tamanho. Parte de cima com parte de cima, a mesma largura. Senão um lado fica pequeno, outro lado fica grande. Então não pode, tem que ter simetria, tanto esquerdo quanto direito. E agora é só pespontar em volta do bolso. Eu vou fazer 2 costuras, uma paralela à outra, porém não é obrigatório. Pode ser somente uma costurinha se você desejar. Porém, se você fazer 2 costuras paralelas, vai ter que fazer em toda a calça. Se fazer só uma, aí faz somente uma em toda a calça também. É assim que funciona para a calça não ficar desigual, não ficar desbalanceada, né, quando a pessoa bater o olho. Então, ó, passo em volta, vou mostrar como fica. Vamos lá. Pronto, aí ó, fiz o primeiro pesponto, vou fazer o segundo bem do lado, distância de um pezinho de máquina. Essa calça pronta, o valor dela é R$ 200 para cima. Não vende menos que isso, porque senão estará perdendo dinheiro. É trabalho, fazer pesponto demora, é um trabalho a mais que você precisa fazer. Jeans é um tecido que não é barato no mercado, então você precisa valorizar o seu trabalho. Acelerei o vídeo, fiz a costura paralela e agora eu vou mostrar como fica.
Ficou desse jeito. Estou utilizando uma costura de pesponto na agulha e na bobina estou utilizando uma linha comum. E para o meu bolso ficar preso na calça, eu vou fazer uma costura de segurança na parte de cima, uma costura na borda do tecido, somente para prender o bolso. E vou fazer também a mesma costura de segurança na lateral. Desta forma eu consigo retirar os alfinetes e o meu bolso já estará pregado. Faço também na lateral. Evita que o meu bolso saia do lugar nos próximos passos de costura. Bolso faca pregado, pespontado, posso retirar todos os alfinetes. Tudo que eu fiz desse lado eu faço do outro lado também. Ah, Jonathan, mas eu quero o bolso faca sem ser chapado. Eu quero o original, que é embutido para dentro. Infelizmente, esse modelo, ele é desse jeito. Se você quer um bolso faca, aquele original, que é embutido para dentro, tem outros vídeos no canal de outros modelos, que aí você pode fazer nessa calça também. Agora é a colocação da braguilha. Eu pego o molde, pego a braguilha, coloco direito em cima de direito para colocar os alfinetes. Ali eu só estou medindo o tamanho do meu zip. Esse zip meu ele tem 18 centímetros, como eu falei lá na aula da modelagem. Eu preciso ver se ele vai caber. Aí eu marquei o final do zíper, ele coube, então vai ser esse de 18 mesmo. Se eu ver que ficou muito grande o zíper, já está pegando a curva do gancho, aí eu tenho que fazer com um zíper menor, por exemplo, um de 15 centímetros. Então a primeira coisa que eu faço na braguilha é o acabamento. Passo o overlock em volta, só na parte de cima que não precisa, e na parte de cima ali da braguilha vai vir o cos dando o acabamento. Ó, tiro o excesso de linha, de overlock. Faço também o acabamento do pertingal, que é a proteção ali dos dentes do zíper. Essa colocação de zíper, de braguilha, eu vou mostrar bem rápido, porque já tem aula aqui no canal ensinando colocação de zíper, braguilha. Então, ó, passo na parte de cima, dobro para o lado do direito e agora passo novamente o overlock, fechando o pertingal. Braguilha e pertingal preparados, agora vamos fazer a colocação do zíper. Ó, coloco direito com direito e vou colocando os alfinetes. Essa parte aí eu esqueci de fazer o overlock no gancho da frente, mas depois faço. Depois eu faço, não tem problema. E agora eu vou costurar na parte de baixo, eu vou deixar pelo menos 1,5 centímetros sem costurar. É muito importante deixar esse espaço de 1,5 para finalização da calça. Retrocesso no início e no final, costura com 1 centímetro de margem. Já posso retirar os alfinetes. Eu vou dobrar essa braguilha lá para o avesso da minha calça e fazer um pesponto bem na bordinha. Esse pesponto eu vou deixar 1,5 centímetro na parte de baixo também, sem costurar. É só para prender essa braguilha lá no avesso da minha calça mesmo.
Tá vendo? Ó, 1,5 na parte de baixo fica sem costurar. Fiz o pesponto na borda, já posso retirar os alfinetes. Nessa hora eu lembrei que eu não fiz o acabamento no gancho da calça. Então eu vou virar novamente e fazer o acabamento por cima, não tem problema. Ó, por todo o gancho passe o overlock. Se não tiver o overlock, pode ser o ponto zigue-zague da máquina doméstica. Ou pode colocar viés em tudo. O importante é fazer algum acabamento para não desfiar depois. Mas é claro, se for para vender, precisa sim investir em um overlock, porque fica mais profissional. Agora, se for só para você e a calça, não vai vender, aí pode sim fazer no ponto zigue-zague, não tem problema nenhum. Até porque é um acabamento que vai ficar no avesso, ninguém vai ficar reparando nisso. Ó, então passei overlock em todo o gancho. Eu vou só dobrar a minha braguilha lá pro avesso novamente, que aí eu faço o pesponto bem na borda, que eu acho que eu não fiz. Fiz o pesponto na borda, minha braguilha já está posicionada no avesso da minha calça, e agora eu vou posicionar o meu zíper. Direito do meu zíper com direito da braguilha. Eu vou deixar 1 centímetro na parte de cima, porque é margem de costura para pregar o cós. Eu preciso deixar esta margem. Parei o meu zíper com a borda do tecido, ó. E agora eu vou costurar o outro lado, que é o lado que eu não coloquei os alfinetes. E prego o zíper na braguilha, deixando 1,5 na parte de baixo sem costurar. Começa a costurar a partir do ferrinho do zíper. E costura até em cima e faça um retrocesso. Desta forma, o zíper fica preso somente na braguilha. Já posso retirar os alfinetes. Ó, ficou desta forma. O próximo passo, eu vou dobrar uma perninha do zíper, porque eu preciso fazer a voltinha ali, o pesponto, pregando a braguilha na calça. Então, ó, na parte de baixo, a perninha que fica na borda do tecido, eu dobro ela para cima, porque eu não posso passar por cima dela. E agora eu faço a volta, o pesponto da braguilha. No final do zíper, na parte de baixo, eu faço a voltinha, ó, e subo até em cima, uns 3,5 de distância. E agora costuro, eu prendo a braguilha na calça. Passo por cima da marcação da carretilha, é uma costura, é um pesponto que precisa ser feito com calma, porque é uma costura aparente. Vai descendo, chegando embaixo, você vem fazendo a voltinha da braguilha. Agulha para baixo, levanta o pé calcador, vira o tecido e termina o trabalho, dando um pequeno retrocesso. Então, pesponto feito, pregado a braguilha na calça. Vou mostrar como fica. Zíper funcionando perfeitamente.
E agora eu vou fazer uma outra linha paralela de pesponto, seguindo a primeira. Faço de fora a fora, eu só estou passando a caneta fantasminha para saber onde eu passo a agulha. Então fiz o pesponto paralelo ao primeiro pesponto, ficou uma do lado da outra, braguilha presa, tudo certinho, zíper funcionando. Próximo passo, eu vou pegar o pertingal e vou posicionar o acabamento para baixo, ó, parte de cima com parte de cima, e vou pregar no zíper, no outro lado do zíper. Eu parei o pertingal, o lado que eu fiz overlock, com o zíper. Desta forma, quando eu abro, ó, já dá o acabamento. Então agora é só costurar de fora a fora, retrocesso no início e no final. Não precisa deixar 1,5 na parte de baixo. É só para prender o pertingal no zíper. Então costura feita, pertingal preso. Agora é só vir com o outro lado, o lado esquerdo, por cima do zíper e por cima do pertingal. Coloco certinho para não ficar torto na parte de cima. Coloco os alfinetes e fecho. Coloco os alfinetes, costuro de fora a fora, fechando o gancho. Eu já trouxe tudo preso, ó, com o gancho fechado. Agora é só pesponto, faço pesponto em cima do gancho e em cima do overlock. Então a parte da frente já está pronta, preguei os dois bolsos, preguei o zíper pregado, porém o pertingal continua solto lá no avesso. Ó, tá vendo que ele está solto? Então eu faço um travete, um retrocesso ali na voltinha do pesponto. É um retrocesso bem pequeno, só para prender o pertingal lá no avesso. Fiz o travete, ficou desta forma. Vou reservar porque agora eu vou pegar as costas. Peguei o molde das costas, vou tirar os alfinetes de cima e preciso fazer a marcação também da posição do bolso traseiro. Então, ó, vou tirando os alfinetes.
Na parte de cima, eu dobro exatamente onde começa o bolso e faço a marcação com a caneta fantasminha, para eu saber onde começa o meu bolso. É muito importante fazer as marcações. Tanto de um lado quanto do outro é preciso fazer a marcação, lado direito e lado esquerdo. Coloco o molde em cima também do outro lado, dobro e faço as marcações. Vou pegar o meu bolso das costas para preparar ele. Cortei 2 vezes no tecido, deixei margem de 2 centímetros nas laterais, embaixo. Na parte de cima deixei 3, se eu não me engano. Primeira coisa que eu faço é overlock na parte de cima, acabamento. Faço nos dois. E já deixo preparado. Dobro embaixo, dobro nas laterais e por fim faço o acabamento da parte de cima. Dobro os 3 centímetros, confirmo na fita se tem 3 centímetros mesmo, de um lado e do outro. E agora passo uma costura fechando a parte de cima para dar o acabamento. Vou costurar pelo direito, porque a minha linha de pesponto está em cima. Se a sua linha de pesponto estiver na bobina, você pode costurar pelo avesso, que vai aparecer a linha da mesma forma. Eu não estou tirando a linha de pesponto para fazer costura normal, eu estou costurando tudo com a mesma linha de pesponto, faço pesponto com ela, costuro, faço fechamento com ela. Eu não vou ficar trocando porque demora muito mais. Então aí você vai ver o que é melhor para você. Ó, então fechei a parte de cima do meu bolso. Vou fazer a mesma coisa no outro bolso. Já vou trazer pronto. Eu dobro embaixo, depois dobro as laterais e por fim a parte de cima. Então já estão preparados. Agora é só chapar lá nas costas. Coloco na marcação da caneta fantasminha, coloco os alfinetes e pesponto em volta, não tem segredo. Já vou trazer pespontado, ficou desta forma.
tanto de um lado quanto do outro já trouxe pronto para o vídeo não ficar tão cansativo. Próximo passo, nós vamos colocar a pala das costas. Cortamos 2 vezes no tecido. A pala ela tem 2 centímetros de margem na parte de baixo. E vai ser o seguinte, a parte maior da pala fica com o lado do gancho e a parte menor fica com a lateral da calça. Vou colocar avesso com avesso e colocar os alfinetes. Eu deixei 2 centímetros na barra da pala e deixei 2 centímetros no cós das costas. Então, agora eu vou costurar com 2 centímetros de margem de costura. Coloco avesso com avesso e costuro. Ali eu estava gesticulando com as mãos porque eu estava conversando. Então não é nada sobre costura não. Porque os vídeos aqui eu gosto de gravar tudo, fazer. Só depois eu venho com a minha voz dublando por cima. Pronto. Então agora eu costuro, retrocesso no início e no final, 2 centímetros de margem de costura. Vamos lá. Estamos fazendo uma costura inglesa. Vamos embutir as costuras. Já posso retirar os alfinetes. Desdobro, abro as costuras. Agora eu venho com a tesoura cortando rente na margem de cima, que é a margem da pala. Agora eu venho com a margem de baixo, dobrando meio centímetros e fazendo o acabamento na parte de cima. Dobra meio, coloca o alfinete. Vai dobrando e colocando os alfinetes para a gente pespontar em cima. Pronto, coloquei os alfinetes, agora é só pespontar, não tem segredo. É bem na borda, faço uma linha aí de costura para nossa pala ficar pregada. Vamos lá.
Fiz a costura de pesponto, ali na lateral eu posso acertar, ó. Acontece, não tem problema, se for pouco degrau, se for muito, aí precisa descosturar e fazer de novo. Ó, pala pregada, ficou desta forma, tudo que eu faço de um lado eu faço do outro, direito e esquerdo, para nada ficar feio. No avesso tudo embutido, não precisa de overlock, é assim que funciona. Vou fazer a mesma coisa com a outra pala. Lembrando, o lado maior da pala fica com o gancho e o lado menor fica com a lateral. Avesso com avesso e faço a mesma coisa. Já trouxe pronto as duas. Agora eu coloco direito em cima de direito, gancho com gancho. Já coloco um alfinete ali no final do gancho, vou lá em cima, pareio as duas linhas de pesponto da pala, elas precisam se encontrar, coloco um alfinete. Em seguida eu venho distribuindo e colocando alfinete por toda a volta do gancho. E agora é só costurar com 1 centímetro de margem, retrocesso no início e no final, vamos lá. E se você está gostando desta videoaula, deixa um joinha no vídeo para poder me ajudar, eu fico muito feliz e agradecido. Costurei de fora a fora no meu gancho, agora eu preciso passar o overlock, fazer o acabamento. Fiz o acabamento em toda a volta do gancho. Agora eu vou abrir a parte do direito. Vou abrir a minha calça. Vou dobrar o meu overlock para o lado. Dobre o overlock para o lado, porque eu vou pespontar em volta do gancho. Faço uma costura de pesponto na borda, em seguida eu faço outra costura paralela. Vamos lá. Fiz as duas costuras, a calça já está reforçada, pespontada e ficou desta forma.
Vamos agora para o próximo passo, que é colocar direito em cima de direito, frente em cima de costas. Agora eu vou fechar as duas laterais, 1 centímetro de margem de costura, retrocesso no início e no final. Começo com a barra, ó, e venho subindo, colocando os alfinetes. Vou fechar somente as duas laterais, o entrepernas eu deixo aberto. Então adiantei o vídeo, ó, coloquei alfinete nas duas laterais. Agora é só costurar, retrocesso no início e no final, 1 centímetro de margem de costura. Costurei de fora a fora as duas laterais e o entrepernas eu deixo aberto, porque eu preciso colocar o bolso lateral ainda. Então eu pego o bolso lateral e a tampa do bolso, vou mexer com eles. Primeiro eu mexo com a tampa do bolso, que é bem simples, eu coloco direito em cima de direito e costuro as duas laterais. Retrocesso no início e no final, 1 centímetro de margem de costura. Ó, retrocesso ali no final. Agora eu vou pegar a tesoura, vou refilar o excesso de tecido da margem para eu conseguir virar para o direito. Não ficar grosseiro, ó. Com a ajuda da tesoura eu faço os cantinhos. E eu vou pespontar em volta da tampinha do bolso. 2 costuras paralelas. Faço a mesma coisa com a outra tampa de bolso. Já trouxe pronto com as costuras de pesponto. Agora eu vou mexer com o bolso. O bolso é a mesma coisa do bolso traseiro. Eu faço o acabamento na parte de cima com o overlock. Já fiz, agora eu dobro 2 centímetros, coloco o alfinete e fecho. Retrocesso no início e no final. Termino de colocar os alfinetes, faço a costurinha de fora a fora, já trouxe pronto. Agora é só pregar lá na lateral da calça, não tem segredo. Pego a minha calça, o entrepernas ainda está aberto. Coloco no direito. Ó, abro a perna, o bolso vai ficar exatamente no meio da emenda da costura da lateral. Antes de colocar o bolso, eu preciso fazer a marcação, é muito importante, onde ficará esse bolso lateral. Então arrumo ali, pego o meu molde da frente, que tem a marcação. Coloco o molde por cima, só para ter a base mais ou menos da altura do meu bolso. Precisa ser no lugar exato não, tá? É só para você ter um norte.
e faço um pontinho ali com a caneta fantasminha onde começa o bolso. Pronto, outro lado você não vai marcar desta forma. Do outro lado, nós vamos parear a própria calça, as duas laterais, ó. Na parte de cima eu coloco um em cima do outro, direito com direito, pareando para não ficar torto. Vou descendo, trazendo certinho. E onde estava a marcação da carretilha, eu marco do outro lado também. Para os dois bolsos ficarem na mesma altura. Senão ficará feio, um bolso lateral mais para baixo, outro mais para cima. Então vamos ter uma simetria aí nessa calça. Então fiz a marcação dos dois lados. Eu abro a perna da calça para pregar o bolso. Então já sei a altura que vai ficar. Só com a altura eu já consigo pregar esse bolso. Vou pegar o bolso, vou dobrar ao meio, vincar com o próprio dedo. Ó. Eu vou conseguir ver a marcação do vinco e colocar na emenda da costura. No meio do bolso, na costura da perna da calça, tanto embaixo quanto em cima. Dessa forma o bolso ele vai estar dividido um pouco para as costas e um pouco para o lado da frente. Agora é só dobrar 2 centímetros, aquele mesmo esquema. Dobra, coloca o alfinete e pesponta. Vamos lá, já vou trazer pronto, porque não tem segredo, ó. Pespontei com 2 linhas paralelas. Eu não falei no início não, mas eu vou falar agora. Esse jeans que eu estou usando, ele tem um pouco de elastano, mas ele é de algodão. Então eu tive que molhar ele antes, pelo menos 2 horas antes, para não encolher depois. Então agora é colocação da tampa de bolso. Eu coloco ela como se fosse uma tampa aberta, como se ela estivesse aberta. Coloco o alfinete e costuro com 1 centímetro de margem de costura. Retrocesso no início e no final. Então, como eu deixei de molho, eu deixei secar no varal e não passei no ferro. Então, por isso que a calça, ó, o meu tecido, o meu jeans, ele está todo amassado, amarrotado. Eu estou fazendo tudo, depois eu passo. Eu não sofro com isso não. Então, ó, agora eu passo a costura prendendo a tampa do meu bolso. Retrocesso no início e no final. Estou prendendo aí com um pezinho de máquina à distância, ó. Faço um retrocesso no final. Tiro o excesso de linha. Já posso retirar os alfinetes. Em seguida eu vou refilar o excesso ali da margem da costura. Pego a tesoura, corto o excesso ali da margem. Muito cuidado para não cortar a sua calça, é somente a margem ali, o excesso da costura. Pronto, cortei a rebarba. Agora vai ser o seguinte. Eu vou descer essa tampa de bolso como se estivesse fechada e vou pespontar em cima desta tampa. Desta forma, essa tampa ela vai ficar chapada para baixo. Coloco o alfinete antes para eu pespontar. Pronto, agora é só passar a costura, um pezinho de máquina de fora a fora. Um pequeno retrocesso no início e no final. Vamos lá.
Confere se os dois lados da tampa do bolso têm o mesmo comprimento, 6,5 ou 7, dependendo aí do tamanho. Os dois lados precisam estar com o mesmo tamanho para não ficar feio. E agora é só costurar. Então a tampa do bolso ficou presa, já posso retirar os alfinetes, funcionando perfeitamente. Falta passar um ferro quente para vincar tudo, abaixar todas essas costuras. Pronto, fiz a colocação do bolso lateral dos dois lados, tanto direito quanto esquerdo. Depois eu passo no ferro. E agora nós vamos fechar o entrepernas. Coloco direito com direito. Já vou direto no meio da entrepernas, ó, costura de pesponto com costura de pesponto. Coloco um alfinete. Em seguida já vou direto lá na barra e venho fechando. Coloco alfinete em todo o entrepernas. Essa modelagem encaixa perfeitamente. Nada fica maior, um fica maior que o outro, tudo encaixa certinho. Então, se você tem interesse em adquirir os moldes desta calça cargo em jeans dos tamanhos PP ao GG, é só se tornar um membro aqui do meu canal. Abaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. É uma assinatura mensal no valor de R$ 14,99, onde você tem acesso a todos os moldes que eu faço aqui para o canal, incluindo o molde desta calça. São moldes com margem de costura, possui ficha técnica dos tamanhos, são moldes separados por tamanho. Então não é aquele molde que fica um em cima do outro, uma linha colorida em cima do outro, não. Cada tamanho é separado. O P é um molde dedicado só para o P, o M, o G, o GG, cada molde, cada tamanho tem o seu molde. E os moldes vão em A4 para você imprimir na impressora comum e também vão em plotter, que você leva lá na gráfica, eles imprimem para você em tamanho real. São dois formatos que você pode escolher para melhor comodidade. Se você escolher imprimir na impressora comum, eu tenho uma videoaula ensinando como imprime, como monta os moldes. Vou deixar na descrição aqui desse vídeo. Então costurei todo o entrepernas, passei o overlock em tudo. Agora eu vou fazer a bainha da calça. Dobro 2,5, depois dobro 2,5 novamente. Se eu não me engano, eu falei 4 centímetros lá na hora do corte, mas eu deixei 5. Deixei 5 centímetros para fazer essa bainha. Então é 2,5 e depois dobro 2,5. Se você deixou 4, aí dobra 2, depois dobra mais 2. Vou dobrando 2,5, confiro com a fita, se tem os 2,5, dobro novamente e vou colocando os alfinetes. Em seguida, costuro tudo.
Alfinetes pregados, agora é só costurar na borda da bainha. Vou costurar pelo direito porque a minha linha de pesponto está em cima. Vai tirando os alfinetes e vai costurando. Tiro o excesso de linha e a bainha já está pronta, não tem segredo, muito bem feita. Depois eu finalizo com ferro quente em toda a calça. Fiz a bainha nas duas pernas, viro pro direito. Vamos ver como ficou essa bainha. Ficou desta forma, agora falta somente o cos para a gente finalizar esta calça. Então agora eu vou pegar o cos. Ó, o cos do meio eu cortei 2 vezes, que é onde nós vamos colocar o elástico. E o cos maior eu cortei 4 vezes no tecido. Um para o lado direito, outro para o lado esquerdo, embaixo a mesma coisa, um para o lado direito, outro para o lado esquerdo. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar um elástico ali no meio. Então peguei um elástico maior, este elástico tem 4 centímetros de largura. O comprimento nós vamos ver agora. O comprimento do elástico vai ser o seguinte, vai ser um pouco maior do que a metade. Minha metade ali tem 20, fora as margens de costura, então vai ser um pouco maior do que essa metade, uns 13 centímetros de comprimento, 14. Então aí vai depender do tecido que você está utilizando, do elástico que você está usando, se ele é mais firme, se ele elastiza mais. Então eu vou usar aí 14 centímetros de comprimento. Pode ser até menos, pode ser 12, pode ser 13, se você quiser elastizar mais. Ó, vai ficar desta forma. Vou posicionar o elástico no avesso, bem no meio. E fazer uma costura de segurança na borda, para o elástico não sair do lugar. Retrocesso no início e no final. Do outro lado é a mesma coisa.
bem no meio do cos eu coloco um retrocesso no início e no final, pregando o elástico. Agora eu preciso passar uma costura pregando o cos no elástico, de fora a fora. Para eu marcar o meio certinho, eu poderia ter marcado antes, né, de ter pregado o elástico. Posso marcar agora também, porque eu esqueci. Então, ó, vejo qual é o meio certinho ali do meu cos e marco com a caneta fantasminha. Vou fazendo as marcações, em seguida eu venho com a régua marcando certinho o meio do meu cos para eu costurar de fora a fora. E agora não tem segredo, é só eu prender o elástico no meu cos, passando uma costura bem no meio, no sentido do comprimento. Vamos lá. Estou fazendo com a linha de pesponto mesmo. Se você quiser fazer com uma linha da cor do seu jeans, não tem problema, aí é a gosto. Fiz um retrocesso ali no final, ficou desta forma. Meio do cos, essa parte aí vai ficar bem no meio das costas. Agora eu venho com os cos maiores pregando nas laterais. Coloco em cima direito com direito e costuro com 1 centímetro de margem de costura. Retrocesso no início e no final. Vamos lá. Então costurei de um lado, costuro o outro. Vamos lá. Ó, ficou desta forma. Agora eu faço a mesma coisa no outro cos. Ali eu marco o meio certinho, depois eu marco. Esse cos aí eu nem precisava ter separado ele, né? Só depois que eu percebi que eu separei. Poderia ser um cos inteiro, inteiriço, sem recorte. Mas tá bom, vai funcionar da mesma forma. Fiz a mesma coisa com o de baixo, costurei e agora eu coloco direito em cima de direito.
Ó, emenda com emenda para não ficar feio. Antes disso, eu vou fazer um acabamento na parte, no cos onde não tem o elástico. Ou você pode passar um overlock de fora a fora, ou você pode colocar um viés, que é o que eu vou fazer. É um viés, uma tira que eu mesmo fiz. Vou começar costurando pelo avesso e depois finalizo no direito. Ou pode ser aqueles vieses prontos de loja, que aí você coloca ele no pezinho de viés, com uma costura só você já prende ele. Esse viezinho ele tem 4 centímetros de largura. E eu estou falando viés, mas é uma tira, ele não precisa ser cortado no tecido enviesado não. Vou costurando de fora a fora, pelo avesso primeiro, vamos lá. Costurei, corto o excesso do meu viés laranja, viro para o lado direito e faço a dobra por cima. Finalizo no direito. Então, vai ser o seguinte, eu vou dobrar novamente e colocar um alfinete por cima. Vou fazer por toda a extensão do meu cos. Então, ó, vou dobrando, dobro e coloco alfinete. Aí eu coloquei os alfinetes por toda a extensão do cos, em cima do viés, e agora é só costurar. Costura em cima do viés, prendendo tudo. Costurei, ficou desta forma. Muito bem acabado tanto no direito quanto no avesso. Corto o excesso do viés nas pontas. E agora eu vou pregar esse cos no outro cos. Vamos lá. Coloco direita em cima de direito, pareando as costuras do meio, ó. Costura com costura. Costura com costura do outro lado também. Coloco um alfinete e agora eu distribuo para os lados. Só costurar de fora a fora, não tem segredo. Precisa nem de alfinete, ó, que é tudo reto. Retrocesso no início e no final, 1 centímetro de margem de costura. Chegando ali no meio, você vai descer a agulha, esticar um pouco e passar a costura.
Passou ali da área do elástico, agora é só costurar normalmente. Retrocesso no final. Desta forma, o cos ele já está preparado para ser pregado lá na calça. Retire os alfinetes e vamos pregar o cos lá na calça. E vai funcionar da seguinte forma. Ali onde é o meio do meu cos, onde está o elástico, eu dobro no meio. Eu preciso encontrar certinho o meio do elástico. Faço um pique bem no meio. É aí que vai ser pregado no meio das costas. Pego a minha calça no meio das costas, coloco o pique em cima do meio e coloco um alfinete. E agora não tem segredo, é só esticar e colocar o alfinete. Estica e coloca o alfinete. Para o outro lado é a mesma coisa, estica e coloca o alfinete. Esticou, colocou o alfinete. E depois é só parear cos com a calça. Direito com direito. Agora não precisa esticar, é só colocar em cima e colocar o alfinete. Estamos chegando na reta final da nossa calça. Se você está aqui comigo até agora, deixa um joinha nesse vídeo para poder me ajudar. Se inscreva no canal para assistir mais vídeos sobre modelagem, corte e costura. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. Vou finalizando. Cuidado com o ferrinho ali, do zíper. Lembra que eu coloquei o zíper 1 centímetro abaixo? Porque eu já estava pensando na colocação desse cos. Pro outro lado, eu distribuo também, Vou colocando os alfinetes. Enquanto eu coloco, dê um joinha nesse vídeo para me ajudar. Coloco até o final, finalizo ali na braguilha. Um lado sempre vai sobrar mais mesmo, não tem problema, é melhor que sobre, melhor do que faltar. E agora é só costurar, retrocesso no início e no final, 1 centímetro de margem de costura de fora a fora, vamos lá.
Quando chega ali perto dos dentes do zíper, ó, eu chego perto e vou manualmente no volante para não deixar essa agulha minha quebrar. Passou do ferrinho, eu já posso continuar costurando, finalizando com um retrocesso. Finalizei, tiro o excesso de linha, retiro os alfinetes ali do meio. Agora um passo muito importante é fechar o zíper e ver se não ficou torto. Vamos lá. Tiro o excesso de linha, abre o cos. Ó, fecha o zíper e verifique se um lado não ficou maior do que o outro. O meu ali eu tô achando um lado maior do que o outro. Tá vendo que elas não se encontram, as linhas? Então é porque eu preciso voltar lá e costurar um pouquinho mais para baixo. Volto lá no avesso e costuro um pouquinho mais para baixo, que aí os dois lados vão se encontrar. Costurei, fiz um retrocesso, agora eu verifico novamente, fecho o zíper. Ó, agora sim ficou certinho os dois lados se encontrando. Posso tirar o excesso ali de cos. Verifico novamente. Tá vendo? Ó, as duas linhas se encontrando. É assim que fica bonito. Vou verificar a costura do cos que eu fiz, se não ficou nenhum buraco. Ó, verifique tudo, se está bem costurado. Agora é só dobrar o cos para dentro. O que eu fiz o acabamento com o viés. Antes disso, eu tenho que fazer o acabamento ali do meio frente, né? Onde na braguilha e no pertingal. Então eu dobro direito com direito no cos e faço uma costura reta. É uma costura no rumo ali da braguilha. Pego uma régua, ó, seguindo o rumo da braguilha, eu faço um risco com a caneta fantasminha. É ali que eu vou costurar, retrocesso do início no final. Tirei o alfinete, vou cortar o excesso com a tesoura do que sobrou do cos. Antes de refilar, não, já até refilei, agora eu viro pro direito. Viro pro direito, vejo se vai ficar legal. Ficando legal, eu volto lá no avesso e refilo mais. Com a ajuda da tesoura, eu faço as pontinhas, as quinas, lá em cima no cos. Aí se eu vi que ficou grosseiro, eu volto lá no avesso novamente, refilo mais, ó, tiro o excesso da margem de costura. Pronto, agora sim eu consigo virar pro direito novamente, não vai ficar tão grosseiro assim, ó. Vai ficar certinho o cos. Vai ajeitando, coloca o viés lá para dentro, porque vamos passar uma costura de pesponta em volta desse cos inteiro. Ó, ajeita.
No outro lado é a mesma coisa, coloca cos em cima de direito em cima de direito. No rumo ali do pertingal, eu vou fazer uma linha reta, que é onde eu vou costurar. Coloco a régua em cima do pertingal e faço um risco na parte de cima. Retrocesso no início e no final, só estou repetindo o que eu fiz do outro lado. Faço um retrocesso. A mesma coisa, tira o excesso ali da margem de costura. O cos ele ficou maior. Tiro o excesso, refilo, tiro o excesso na parte de cima para agilizar o serviço, retiro o alfinete e já posso virar o meu cos pro direito. Ó, virei, arrumo ali o viés, jogo lá para dentro. Agora é o trabalho manual, que você vai ajeitando com as mãos, vai arrumando tudo para conseguir passar o pesponto em volta do cos inteiro. Então, ó, vai fazendo as pontinhas ali, ajeitando tudo. E agora eu vou, com a ajuda do alfinete, posicionar esse cos. Deixar ele pregado certinho nos alfinetes para eu vir pregando o pesponto em volta dele. Vamos lá. Ó, vou ajeitando, vou acertando no alfinete, porque se eu não colocar o alfinete ou se eu não alinhavar, só já passar a costura direto, esse cos ele vai ficar feio na parte de dentro, ele não vai ficar certinho, pode dar prega. Então é muito importante, se você não for alinhavar, pelo menos colocar o alfinete. E agora é só passar o pesponto em volta. Já vou trazer pronto, porque não tem segredo, é só pespontar. Desta forma, a nossa calça estará pronta, vai faltar o quê? Só fazer a casinha de botão e pregar o botão. Se você gostou, deixe um joinha, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu lanço. E se você ainda quer os moldes em PDF, moldes prontos já com margem de costuras do PP ao GG, é só se tornar um membro aqui do meu canal. É só clicar abaixo do vídeo, tem o meu nome, Jonathan Tavares. Você entra dentro do meu canal e se torna um membro. Eu vou ficando por aqui, vou mostrar agora como ficou no corpo. Aguardo você em um próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau!